E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Você deve estar estranhando que eu tô postando mais cedo. Sim, por quê? Porque a hérnia não me deixou dormir, essa miséria. Tá? Quando a hérnia ataca é complicado, tem dores horrendas, então o melhor que nós temos a fazer é trabalhar. Tá? Então vamos gravar um vídeo um pouquinho mais cedo aqui. Então basicamente são 4 matérias e uma atualização. Tá? Então eu vou trazer aqui as 4 matérias. Aumentou o número de pedidos de auxílio, de ajuda aqui no Japão. O que isso quer dizer? O número de pessoas que estão indo na prefeitura pedir ajuda ao governo que não estão conseguindo dinheiro para poder pagar suas contas, comida, etc. Tá. É tenso, é tenso. Você vê que é uma coisa que eu sempre venho alertando, né? Essa matéria aqui, para você que mora aqui no Japão e faz frete e esse tipo de coisa, me chamou a atenção. Eu acho que, como é que se fala assim? Eu acho que de todas as matérias de hoje, acho que essa daqui é a mais curiosa. Por quê? Olha só, 4 pessoas foram presas por transporte repetido de mercadoria, usando caminhão de placa branca. Tem aquele skate toraco, né? No caso de placa amarela. Usando caminhão de placa branca. A pessoa só estava transportando e elas foram presas. Aí, de acordo com a matéria, falaram que eles não tinham permissão para poder transportar. Então fica o alerta para você que faz frete, para você que faz as coisas aqui no Japão, fiquem alertas em relação a esse tipo de, como é que se fala assim, de permissão, de autorização do governo, porque senão qualquer coisa vocês correm o risco de ser presos também. Você vê que qualquer coisa agora o pau tá comendo aqui no Japão, porque eu não conhecia isso, tá? Isso para mim é novidade, né? Mas continuando aqui, vocês lembram que no vídeo passado eu falei que ia ter um aumento? Que grande provavelmente ia ter um aumento por causa desse aumento do Bolsa, entre aspas, do Bolsa Criança que eles estão fazendo aqui no Japão, que ia chegar a 300 mil por cabeça de criança, etc. Pois é, já anunciaram o aumento. Eu vou trazer isso para você. Aqui tá. Por incrível que pareça. Tá? Olha que doideira. E, por último, é aquilo que eu sempre falei. Receptação de produto roubado da cadeia aqui no Japão. E essa matéria que eu vou trazer. Um empresário da província de Tochigi foi preso por comprar cabo de cobre roubado. Simples, tá? Por isso que eu falo para você, dependendo dos preços que colocam na internet, aqui no Facebook e outros locais aqui no Japão, se estiver muito abaixo do preço de tabela, meu, desconfia. Desconfia porque pode ser receptação de produto roubado. E se for, se a polícia chegar no teu pé, meu, não tem chora me dói, tá? Então essas são as 4 matérias. Japonês, mas você falou da atualização, o que é? Puxa a cadeira, senta aí direitinho, tá? Porque olha só a atualização que saiu. A mídia estatal coreana informou que hoje, dia 5, o Tratado de Parceria Estratégico Abrangente que estipula o apoio militar em caso de emergência entrou em vigor após a troca de instrumentos de ratificação em Moscou no dia 4. O tratado serve como uma poderosa força motriz para acelerar o estabelecimento de uma ordem mundial multipolar. O que isso quer dizer? Que é basicamente igual à OTAN. Só que por enquanto só está a Coreia do Norte e a Rússia. Então se alguém atacar a Rússia, a Coreia do Norte ela vai mandar tropas, como já não estivesse mandando para a Rússia, tá? Ela vai mandar tropas para a Rússia para defender a Rússia. Se alguém atacar a Coreia do Norte, a Rússia vai mandar tropas para defender a Coreia do Norte. Então basicamente como se diz, tá? É a versão da OTAN do eixo do mal, que tem aqui pro lado da Ásia. Então já sabe que o cenário de guerra pro lado de cá já está sendo montado, né? Olha aí. Então, era essa atualização que eu queria trazer para você, tá? Então vamos começar com as matérias aqui. E antes que eu me esqueça, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho ali para receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal, tá certo? E olha só, tá? Para você falar que não é frescura minha, esse negócio do auxílio das pessoas. 9月に申請された生活保護の件数は
21,832 件で、前の年の同じ月に比べて188件、率にして 0.9% 増えました。生活保護の申請が前の年の同じ月と比べて上回るのは3ヶ月連続です。厚生労働省は申請件数は直近10年の同じ月で見ると最多となっていて、物価上昇の影響が国民生活のさまざまな面で生じている可能性があり、注視が必要だとコメントしています。Pois é, né? Então, para você que entende Nihongo, já pode passar para a próxima matéria, tá? Porque praticamente foi tudo. Para você que não entende, continua com o tiozão aqui. O número de pedidos de assistência social em todo o Japão, e no mês de setembro, você vê que quando a coisa é zoada, você vê que eles jogam para o mês bem atrasado, eles não atualizam, tá? É aquilo que eu sempre falei, é uma jogada do governo japonês para ir ganhando tempo. Os caras são safados pra caramba nesse ponto, né? Então, o número de pedidos de assistência social foi de 21.832, com aumento de 0,9% em face ao mesmo mês do ano anterior. Este é o maior número de casos no mesmo mês dos últimos 10 anos. Então você vê que é o maior número de casos em relação a setembro dos últimos 10 anos. Tá? Então você vê que o número está muito alto aqui no Japão. E o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, no caso, Bem-Estar do Japão, insta aqueles que estão tendo dificuldades para sobreviver a entrar em contato com o governo local sem hesitação. Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, o número de pedidos de benefícios previdenciários em todo o país de setembro foi de 21.832, com um aumento de 188 ou 0,9%. Esse é o terceiro mês consecutivo que os números de benefícios sociais os pedidos de benefícios sociais estão aumentando. Então você vê que cada vez mais pessoas estão indo na prefeitura para pedir ajuda porque estão com a corda no pescoço. Por outro lado, 18.482 famílias começaram a receber os benefícios sociais em setembro, com uma diminuição de 321 famílias, ou 1,7% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Em setembro desse ano, o número de domicílios beneficiários de todo o país era de 1.650.802 domicílios, com uma diminuição de 385 domicílios, ou 0,02%. Então você vê que diminuiu muito pouco, tá? Em relação ao número de casas que fizeram os pedidos e foram encerrados, tá? Essa ajuda. Até porque eles não falaram o motivo que foi encerrado. Se foi encerrado porque acabou o contrato, ou se foi encerrado porque a pessoa foi lá e pediu para encerrar, não foi falado. Tá? Então, tomar cuidado com essas informações aqui. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar disse: o número de pedidos de assistência social pública é o mais elevado no mesmo mês nos últimos 10 anos. Então precisamos prestar muita atenção à possibilidade de que o aumento de preços esteja impactando, né, em vários aspectos da vida das pessoas. Você vê que eles falam de uma forma assim que talvez a coisa estivesse impactando. Você vê que os caras são bem sem vergonha, né? Se você estiver tendo problemas para ganhar a vida, não hesite em entrar em contato com o escritório do governo local. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, né, continuará a trabalhar para garantir que as decisões de proteção sejam tomadas prontamente para aqueles que precisam de proteção. Sim, tá. Então você vê que é sempre a mesma falácia que eles falam, porque esse tipo de coisa que tem muitos brasileiros que entram em contato comigo, eles falam: ó, japonês, não consegui. Eu falo: mas não tenho o que fazer, tá? Eu só passo os números que o governo está soltando, né? E a fala do governo, mas eu não tenho nada a ver, né? Então as pessoas vêm reclamar para mim: eu não consegui. Eu falo: eu não tenho nada a ver, como é que se fala? É bom que você está me falando, eu fico sabendo da realidade, mas eu não tenho o que fazer nesse ponto. Mas você vê que tem muita gente que vai lá pedir, tá? Mas é aquilo que eu sempre expliquei: quer ir lá pedir, não há problema, vá, mas leve o máximo de documentação possível. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo para não prolongar, mas eu já expliquei em outros. Por isso que eu falo,
para as pessoas. Quer ficar sempre bem informado? Se inscreva no canal aqui e clica no sininho para receber as notificações de vídeo, porque eu sempre vou passando dicas desse tipo de coisa que acontece no dia a dia. Esse aqui eu não vou passar para não estender muito o vídeo, tá? Vamos lá. Molhar o bico. Essa próxima matéria aqui foi a que me chamou a atenção. Tá. Porque, como é que se diz? Eu realmente eu não sabia que tinha que ter esse tipo de... Como é que se fala assim? De autorização. Tá. Então, tome cuidado, você brasileiro aqui que fica transportando comida para cima e para baixo aí, tá? Levando comida para supermercados, entregando alimentos em supermercados. Comida que eu falo assim, alimentos, tá? Mesmo que congelados. E se você não tiver autorização, porque é o caso daqui, tá? Então preste muito bem atenção se você trabalha com isso ou se conhece alguém que trabalha com isso, para você poder falar para ele, tá? Ou encaminhar o vídeo para ele, tá? Compartilhar o vídeo com ele para ele poder ver. 4 ex-motoristas de caminhão foram presos pelo Departamento de Polícia Metropolitana aqui do Japão por transportar repetidamente frutas e outros itens de mercado em Toyosu, em Tóquio, em caminhões de numeração de placa branca, sem receber a permissão do governo para operar um negócio de transporte rodoviário. Então aquela velha história, a pessoa está fazendo frete ali, tá? Mas como ela não tem autorização para fazer esse frete, porque o governo não deu autorização, elas foram presas. Então, independente de você ter carteira de caminhoneiro, se você não tiver autorização para você fazer o frete, você não pode fazer. Olha o perigo. Então, porque tem muito brasileiro que faz frete. Você vê que carrega as coisas, você vê que tem muito brasileiro aí fazendo anúncio. Ah, ou recolhe o seu lixo, ou recolhe isso, aquilo. Dependendo, ele não tem autorização para recolher aquele lixo. Porque tem a parte da prefeitura encabida de fazer o recolhimento do lixo. Então, se o brasileiro, esse tipo de brasileiro recolhe esse tipo de material, claro que eles cobram, tá? Mas for denunciado, o cara vai preso, porque ele não tem autorização para fazer isso. Olha o perigo que é. Então já estou te trazendo aqui informação para você poder contar para as pessoas aqui que moram aqui, que você conheça alguém que trabalhe com frete ou algo parecido, para tomar cuidado. Porque senão daqui a pouco a pessoa é denunciada e ela é presa sem saber o porquê que está sendo presa. Olha que tenso. Mas continuando aqui. 4 pessoas foram presas, incluindo Shohei Ohata, de 35 anos, um ex-motorista de caminhão da cidade de Funabashi, no estado de Chiba, e Toru Yonenoi, de 56 anos, presidente de uma empresa de transporte da cidade de Kashiwa, na província de Chiba, no caso do estado de Chiba. De acordo com a Polícia Metropolitana, de março a abril deste ano, uma empresa de transporte rodoviário foi presa por transportar frutas e vegetais do mercado de Toyosu para um supermercado na província de Chiba, usando um caminhão de placa branca sem receber a permissão do país, no caso do Japão, para operar um negócio de transporte por caminhão. Então eles estão sendo presos por violar a lei. Olha que doideira. É a mesma coisa, igual, por exemplo, tem os produtos brasileiros aqui. Dependendo, um tem uma filial com a outra ali. Ele precisa fazer transporte de uma loja para outra. Mas se o cara que estiver transportando ali e não tiver autorização, se a polícia parar o cara é preso. Ou a mesma coisa, assim, aquelas pessoas que colocam um anúncio no Facebook ali, fazemos frete. Se ela não tiver autorização do governo para fazer frete, se ela fizer e for denunciada, ela é presa. Olha que doideira. Então você vê que eles estão fechando o cerco ao trabalho informal aqui no Japão. Eu canso de falar. Quem acompanha aqui o canal deve se lembrar que eu canso de falar. Quer trabalhar aqui no Japão? Abre firma. Se registra no governo, pelo amor de Deus. Abre um CODIN. Peça uma autorização. Porque senão você vê que dá problema. Você vê que as pessoas estão sendo presas.
né? E olha só, o departamento de polícia recebeu uma denúncia de que Ohata, aquilo que eu falei da denúncia, tá? Uma denúncia de que Ohata dirigia repetidamente e ilegalmente nas vias, né, nas vias expressas. E após a investigação descobriu-se que ele é suspeito de operar um negócio de transporte sem licença. Então, como é que se diz? Não é porque você tem a carteira de motorista, de caminhoneiro, aqui no Japão, que você vai poder ficar transportando produtos usando o caminhão, tá? Então só tome cuidado nesse ponto. Por isso que eu já estou trazendo isso de antemão, já para vocês, como é que fala assim, terem uma noção do que está acontecendo aqui no Japão. Por isso que eu falo que eu trago notícias sem firula. E esse tipo de notícia você quase não vê em outros canais por aí. Né? Por quê? Eu acho que eu sou o único doido que eu vou meio que contra aquela ideia de que o Japão é utópico, que o Japão é tudo paz e amor e que todo mundo tem, como é que fala assim, é todo mundo feliz e alegrinho. Não, não é. Acontece muita merda pro lado de cá. E é isso que eu trago. Para as pessoas poderem acordar para a vida. Que aqui não é utópico, aqui é distópico. Mas é aquela velha história também. Eu amo morar no Japão, eu amo morar aqui. Aqui me deu muito mais oportunidades que o Brasil. Não sou hipócrita. Só que é aquela velha história. Mas eu também tenho noção que aqui tem problemas. Por ter problemas, a gente precisa ficar atualizado para você não correr certos riscos. E como eu sei que tem muita gente que não entende Nihongo, então eu já trago essas atualizações para as pessoas ficarem espertas. Mas ainda assim, muita gente critica. Ah, japonês, você é só um youtuberzinho pequeno, você não sabe o que você está falando. Já cansei de ler esse tipo de coisa assim. Você fala muita merda, você fala não sei o que, mas então tá. Mas você vê que eu, independente de falar merda ou não, eu tô aqui para trazer o aviso para você. Se você quiser me escutar, é uma coisa. Não quiser me escutar, meu, toca a vida. Mas na hora que acontecer alguma coisa, meu, não lembra de mim, tá? Mas continuando aqui. Então, o Departamento de Polícia Metropolitana está investigando que as 4 pessoas que transportaram mercadorias repetidamente sem permissão e que Ohata teve vendas aproximadamente de 90 milhões de ienes em 10 anos. E Yonenoi teve vendas aproximadamente 360 milhões de ienes em 4 anos. Olha aí. Fez vendas que falam assim, transportes, né? Então, olha aí que doideira. Então, você vê que a polícia investiga, ela investiga. Por isso que eu falo que dependendo da situação, ela vai fazer o xerabeiro investigação. Vai. E dependendo da situação que você apresentar, se você não tiver nada para apresentar, eles vão fazer um prospecto em cima do empregador que estava te contratando. Que uma hora você vai ter que falar quem que é. E dependendo de quanto ele falou, que ele pagou para você, tá? Ele, meu, você vai tomar a multa. Então o negócio vai ficar tenso pra caramba. Então só tome cuidado. Então vamos pular de matéria aqui. Essa matéria aqui é o aumento. Só que tem uns cálculos bem loucos, tá? Como é que fala assim? Eu realmente não entendi esse tipo de cálculo, então não me pergunte. Você vê que eu venho aqui no canal, eu falo de economia, eu falo de números, falo de uma série de coisas. Mas esse cálculo do governo japonês eu realmente não consegui entender. Tá. Então vamos lá. Olha só, para você ver que não é balela. Ó. É assim a gente passa vergonha, né? 高額療養費制度の見直しをめぐり、厚生労働省は4日の自民党の会合で、患者の自己負担の上限額を引き上げた場合、保険料を負担する側にどう影響するか試算を示しました。試算は5段階で、最も大幅の 15% 引き上げると、1人当たり年間1200円から5600円負担が軽減されるとしています。議員からは、現役世代の負担軽減のためには、引き上げはやむを得ないが、低所得世帯への配慮が必要だといった意見が出されました。厚生労働省は年内にも具体的な対応を決めたい考えです。 Pois é, se você entendeu, você pode passar para a próxima matéria, tá? Se você não entendeu, vem com o tiozão aqui para você ter uma noção do tamanho do absurdo, tá? Esse aqui é aquele outro que eu falo assim, que é absurdo, tá?
relação à revisão do sistema de despesas médicas de alto custo, tá? O Ministério da Saúde do Japão apresentou uma estimativa de como o aumento no valor máximo de que os pacientes podem pagar do próprio bolso afetará aqueles que pagam os seguros. É aquela velha história, né? Pessoas, uns pagam seguros, outros usam o dinheiro do governo e assim fica aquela vida, né, aqui no Japão. Então, no caso, o que seria o maior aumento de 15% reduziria a carga em 1.200 ienes, né, levando para a conta de 5.600 por pessoa por ano. Eu não entendi esse tipo de cálculo. Tá? Aumenta 15%, diminui a carga em 1.200 para 5.600. Realmente eu não entendi. Tá? É uns cálculos assim que eles colocam os números que não dá para entender. O sistema de despesa médica de alto custo é um sistema que estabelece um limite máximo para que as despesas médicas mensais para evitar a sobrecarga de pacientes ao receberem tratamentos caros. Então os preços variam de 5.400 ienes para 252.600 ienes, no caso o que o governo cobra ali. Tá? O Ministério da Saúde do Japão está considerando aumentar esse limite máximo, no caso de 252.600 ienes, não falou por quanto, tá? A fim de reduzir o peso no prêmio do seguro sobre a geração trabalhadora. E numa reunião do Partido Liberal Democrata, que foi no dia 4, tá? Apresentou uma estimativa de como aumentar o limite afetaria os encargos do prêmio do seguro. Encargos é aquilo que as pessoas pagam para o governo. Tá? Você vê que todo mês o trabalhador, no caso, paga o Shakai Hoken, ou Kokumi Hoken, ou algum outro Hoken aí, que tem os Hokens privados. Pois é esse tipo de coisa. Os encargos. Tá? O cálculo é baseado em 5 níveis. Então, se é o nível mais alto, que seria de 15%, que é o mais significativo, o valor do prêmio de seguro por pessoa vai diminuir em 1.200 ienes para 5.600 ienes por ano. Eu não entendi esses cálculos, tá? Mas é assim que eles passaram a matéria, então eu não tenho como descrever isso para você, mas já pode ter certeza que é aumento, tá, de imposto. E se tiver um aumento de 10%, vai reduzir o encargo do prêmio do seguro em 900 ienes para 4.600 ienes por pessoa por ano. Tá? E o menor aumento, que é de 5%, reduziria o encargo do prêmio de seguro de 600 ienes para 3.500 ienes, né, por ano. Mas eu não entendi, porque é aquela velha história. Se você aumenta, vai aumentar o encargo para todo mundo. Não tem como você diminuir o encargo para todo mundo, porque isso não é vaquinha. Não é rateio, basicamente. Você está pagando um imposto, não é rateio. Não tem um número fechado. Não tem um número fechado, igual, por exemplo, o que eu quero dizer? Você vai num restaurante, a conta deu 10 mil. Você tem 10 pessoas, então a gente fala assim, vamos dividir 1.000 para cada um, né? 10 pessoas vai dar 10 mil. Isso é um rateio. Então, quanto mais pessoas tiver, igual teve 10 pessoas, 10 mil, então saiu mais barato. Mas se tivesse, por exemplo, 5 pessoas, ia sair 2 mil para cada um, ia ficar mais caro. Então você vê que eles estão colocando essas coisas aqui como se fosse um rateio. Mas isso não é um rateio. Não é uma vaquinha. Então você vê que o governo, ele quer ludibriar, como é que se fala? Tentando impor números que não existem. Então você vê que ele está tentando enganar as pessoas como se tivesse um teto para poder pagar. Mas não existe esse teto, basicamente. Então tem que se tomar cuidado pra caramba, a não ser que seja estipulado, né? Igual esse 252.600 ienes por ano. Mas isso aí é o valor que o governo custeia, não é o valor que nós contribuímos. Então, basicamente, o teto, eu desconheço o valor do teto. Mas eles devem saber o teto para estar falando esse tipo de número. Mas já dá para você ter uma ideia
que dependendo, se não tiver um teto, eles estão querendo ludibriar as pessoas para poder justificar o aumento. Por isso que é complicado as pessoas, no caso assim, o governo, ele querer passar certas informações, só que ele não passa as informações completas, igual no caso, qual seria o valor total. Só que como ele não passa, ele só fala assim, vamos aumentar 15%. Porque não existe esse número máximo. Até onde que eu saiba, não existe esse número máximo. Então, se você ganha muito, você vai contribuindo com muito. Se você ganhar pouco, você vai contribuindo com pouco. Porque se tivesse um teto, se você ganhasse muito, você iria contribuir por menos tempo. E aquele que ganhasse pouco, ele teria que contribuir muito mais para poder fazer, como é que fala assim, frente àquele que ganha muito. Então seria um sistema, entre aspas, que injusto em questão de porcentagem, sim. Então você vê que o governo ele faz umas mutretas, meu, que é tenso. Então tome cuidado, pelo amor de Deus, tá certo? Mas continuando aqui, os membros participantes expressaram a opinião de que para reduzir a carga sobre a geração trabalhadora, o aumento de imposto é inevitável, mas deve ser dada atenção às famílias de baixo rendimento. Então você vê que é aquela história que eu acabei de falar para você agora. Tá? Se tivesse um teto, a família de baixa renda ela teria que arcar com muito mais para poder cobrir, para chegar perto daquele de alta renda. Então, mas como não tem esse teto, eu desconheço, porque aqui na matéria eles não colocaram também, a coisa ficou mais complicada. Então tem que se tomar um cuidado, pra caramba, tá? Nesse ponto. Então você vê que o governo japonês está querendo meter a mão. Só que ele quer justificar algo que não tem justificativa. Esse é o problema. Então o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar espera ter que em conta as opiniões mais rápido possível e decidir sobre as medidas concretas até o final do ano. Mas você vê que vai ter aumento esse ano? Vai e ainda vai. Por isso que eu falei que no outro vídeo da molecada lá, do Bolsa Criança, que ia ter aumento. Porque eles não sabem de onde tirar dinheiro. Eles aumentam as coisas, eles precisam tirar dinheiro de algum lugar. Tá? E vamos para a última matéria aqui. Essa matéria aqui também é uns casos bem loucos. É aquele sim, no caso de receptação, tá? De produto roubado. Então, olha só. No caso em que um grupo de ladrões tailandeses foi preso por roubar cabos de cobre de uma instalação de geração de energia solar, o Departamento de Polícia Metropolitana prendeu um empresário no estado de Totig por comprar fios de cobre, sabendo que eles eram roubados. É isso que eu estou te falando. Tá? Então, se você vê produtos muito abaixo do preço, desconfia, não compra. Tá? Da mesma forma, dependendo, produtos sem procedência de nota fiscal, evita comprar. Por quê? Se houver uma denúncia, você vai ter que provar por A mais B que isso aí não é receptação, porque você tem nota fiscal. Se não tiver nota fiscal, desconfia. Tá? Então vamos lá. A mesma coisa. Igual tem grupos de brasileiros que vendem coisas no Japão aqui, que eles cobram chorrizê, mas eles não dão nota fiscal. Então eles estão cobrando um imposto por algo que não deveria. Porque se eles não emitem nota, não tem que cobrar imposto. Porque ele tem que soltar nota. Se ele cobrou imposto, ele tem que soltar nota. É obrigatório. Aí eu falo esse tipo de coisa, acabo cobrando briga com brasileiros, tá? Mas é a verdade aqui. Cobrou imposto, você tem que soltar nota. Porque a pessoa que pegar essa nota, dependendo, ela vai usar para fazer abatimentos na empresa. Porque ela vai fazer declaração de investimento. Tá? Então, se for nota fria, a pessoa que soltou nota fria, ela vai se lascar. Porque na hora que fizer, como é que se fala assim, o governo japonês fizer o cruzamento do imposto de renda ali, vai dar problema. Então pensa muito bem
na hora de se você dar nota fiscal, se você não tem empresa, porque pode ser que te dê problema, tá? Mas, tá, quem avisa amigo é. Os investigadores acreditam que a empresa comprou aproximadamente 40 milhões de ienes em fio de cobre, mais de 90 vezes. Em resposta à investigação, o acusado negou as acusações. O suspeito preso é Asahi Nakajima, cujo verdadeiro nome é Du Asahi, de 27 anos, que é um cidadão chinês que trabalha para uma empresa de compra de sucata na cidade de Oyama, no estado de Tochigi. De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana, em maio desse ano, tá, um grupo de ladrões tailandeses são suspeitos de vender aproximadamente 840 metros de cabo de transmissão de energia de cobre, roubado de uma instalação de geração de energia solar em Hinode, Tóquio, por 610 mil ienes, sabendo que isso é roubado. Tá? E o Departamento de Polícia Metropolitana e a Polícia do estado de Tochigi conduziram uma investigação, incluindo busca na empresa onde o suspeito trabalha, até o dia 18 do mês passado. O Departamento de Polícia Metropolitana está investigando a possibilidade da empresa ter comprado cabos de cobre do valor de aproximadamente 40 milhões de ienes de um grupo de ladrões em mais de 90 ocasiões entre janeiro e maio desse ano. Quem mora aqui no Japão deve se lembrar que estava saindo notícias direto. Roubaram cabos da JR, tá? Da linha de trem ali. Roubaram cabos não sei da onde. Roubou cabo de cobre não sei da onde. Então estava um tal de roubar cobre para tudo quanto é lado. Em resposta à investigação, ele negou as acusações, dizendo: não há dúvida de que comprei o fio de cobre, mas não sabia que era roubado. Mas você vê que a polícia não quer nem saber. É preso. Tá? Por isso que eu falo para você, dependendo da procedência do produto que você comprar, toma cuidado. Tá? Toma muito cuidado, porque se der problema, roda tu e o outro junto. Tá? Então, quem avisa amigo é. Então você vê que esse vídeo aqui eu estou trazendo certos problemas, já para você ficar ciente, mas igual aquele do transporte de caminhãozinho ali, de alimento, isso aqui me chamou muita atenção. Eu realmente não sabia, tá? Que precisava ter autorização, permissão, para você fazer transporte de alimento de um supermercado para outro. Olha só. Então, se o cara, por exemplo, é meu Tomodachi, eu vou fazer um Onegai para ele. Não pode. Não tem autorização do governo. Então é aquela velha história, a pessoa precisa abrir uma empresa para ele e assim abrir uma empresa tem que pedir autorização para fazer aquele tipo de transporte. Olha que doideira. O transporte de pessoas eu sei que é totalmente, assim, quem não tem autorização já sabe, não pode fazer transporte de pessoas, porque requer autorização e etc. Mas no caso de alimentos assim, principalmente com carta de caminhoneiro, é novidade para mim. Tá? Então eu acredito que vai ser novidade para muita gente também. Tá? Então nesse ponto já fica aqui o alerta. Então tome cuidado se você for fazer transporte de coisas, de produtos aqui no Japão. Porque se alguém te denunciar, dependendo, pode ser que dê problema para você. Tá? Então só fique em alerta. Quer continuar trabalhando com transporte de produtos? Não há problema. Abre uma empresa e peça autorização. Porque senão pode ser que, dê ruim. Tá certo? E eu espero que com essas palavras aqui, como é que se fala assim, com essas notícias, você consiga, como é que se fala assim, tomar melhores decisões em relação ao Japão. Igual essa notícia da Rússia e a Coreia do Norte. Você vê que está se montando um cenário para o lado de cá. Você vê que a Rússia está atacando a Ucrânia. Se a Ucrânia atacar a Rússia agora, a Coreia do Norte já tem desculpa para mandar coreanos para lá. Claro que ele já estava mandando. Tá? Tanto que saiu uma matéria falando que o Zelensky lá, ele estava falando que os coreanos que estão na Rússia estão servindo de bucha de canhão. Verdade ou não, mas está acontecendo.
Tanto que os Estados Unidos já confirmaram os norte-coreanos lá também. Então agora, na hora que a Ucrânia mandar foguete lá na Rússia, como é que se fala assim? A Coreia do Norte tem, por causa desse tratado, tem todo o respaldo para mandar mais gente para lá. Aí nisso você já sabe que a guerra vai tomando uma escalada cada vez maior. Tá? E o troço vai ficando cada vez mais feio. Tanto que antes de ontem, teve uma reunião, tá? E a Ucrânia tentou mais uma vez fazer a adesão dela na OTAN. Aí foi barrado de novo, porque alguns países falaram: olha, você não cumpriu os requisitos direitinho, então precisa ter os requisitos, então foi barrado de novo. Então vai ficar nessa lenga-lenga num certo tempo. Tá? Aí a Rússia já falou: não, você não pode entrar, fazer o tratado, como é que se fala assim, que isso é ruim para nós. Ah, beleza, é ruim para vocês, mas vocês fazerem o mal para os outros, pode. Né? É igual a China. A China ela quer ser tratada igualzinha, com todo mundo. Só que ela pode fazer mal para os outros. Que você vê que ela está quebrando o pau com as Filipinas. Por causa de uma linha, de um tratado no mar ali, que ela autoimpôs. Tanto que a China, nas Nações Unidas, ela entregou uma nova carta náutica, unilateralmente, falando que aquele mar ali é dela. E tocou o foda-se para Filipinas. Então você vê que os países em si, eles tomam certas decisões, mas eles querem ser tratados com igualdade. Mas eles querem tratar os outros com igualdade, não. Tipo assim, a igualdade é eu ser superior a você, então você tem que ser subserviente a mim e foda-se. Basicamente é isso que está acontecendo. Então você vê que aqueles países ditos bonzinhos, tá querendo foder todo mundo. Olha aí. Então, só que o pior é que ainda tem gente que defende. China do jeito que faz, Rússia do jeito que está, ainda tem gente que defende. Esse é o grande problema. Tá? Por isso que eu falo que as pessoas esqueceram. Elas esqueceram o que é bom, ruim. Por quê? Esqueceram, nesse ponto, só fica o viés ideológico, o viés político. Não. Eu sou petista, então a Rússia, a Coreia do Norte é bacana. A China é bacana para mim. Tá? Então a parte de direita não presta. Só que nesse ponto, aí entra aquela ideia. Que fazer mal pro outro não é legal. Não, mas o outro é do meu partido político. Então ele pode fazer mal, porque o mal dele é o bem. Sabendo que o mal é mal. Você está fazendo mal para alguém. Isso é errado. Você está prejudicando. Não, mas o mal que ele está fazendo é bem. É igual esse negócio de muita taxação. Acaba minando o poder de compra, aumentando a inflação, pessoas passando fome. Você vê que eu trouxe matéria aqui falando que as pessoas começaram a pedir cada vez mais ajuda ao governo. Isso é uma coisa boa? Não, isso é horrível. Mas é aquela velha história. Não, mas tá certo, tem que fazer assim. Então você vê que são as coisas de viés ideológico, muito tenso. As pessoas estão esquecendo o que é bem e mal, certo e errado. O certo e errado começou a ser conveniente. Ah, se é do meu partido tá certo, se é do meu time tá certo, se é da minha religião tá certo. Não, pelo amor de Deus, gente. Vamos ver o que é certo e o que é errado. Vamos lutar pelo esse certo e errado aí, o que é certo e errado realmente. Tá? Por isso que eu venho trazendo certas informações para você tomar cuidado também. Tá? Para você tomar cuidado, para você poder se proteger, porque tem muita coisa estranha no mundo e tá ficando cada vez pior. Tá? Para quem está acompanhando essa parte geopolítica, que eu preciso acompanhar para trazer notícias para você, tá ficando de cabelo em pé. Tá? A coisa está ficando cada vez mais estranha. Essa ideia de certo e errado, como é que se diz, o que é realmente certo e errado, fazer prejudicar os outros, tá sumindo. Se não for do meu viés ideológico, a coisa, como é que se fala assim, a coisa tá errada. Eu posso mandar uma bomba atômica ali, mas se for do meu viés ideológico, tá certinho. Tá ok. E se não for, não, tá errado. Olha que doideira. É a mesma coisa. Como é que se fala assim, o presidente coreano ali. Para ele ter tomado aquela decisão, o cara deve estar muito transtornado. Porque eu, pelo menos, eu não vi nenhuma matéria de cunho internacional que justificasse o que ele fez.
Eu não vi. Tá? Então, só que a gente não sabe o que está acontecendo realmente lá dentro da Coreia. Se você não mora lá, você não sabe. Tá? Mas vai saber o que estava acontecendo lá para chegar a esse ponto do cara declarar aquilo de uma forma tão transtornada que foi feito. Hoje estão pedindo o impeachment do cara lá. Estão pedindo a cabeça do presidente da Coreia. Não é para menos. Deu mole. Porque aquela velha história. Se entrou com a parte de lei marcial, justifica aquilo. Se você entrou no negócio sem justificar por questão de transtorno, tu tá lascado. Tu vai ser aposentado por insanidade mental. Fato. É incapaz de ficar gerindo o cargo, porque tem instabilidade mental. Sentimental. É complicado, pra caramba. É o que acontece com muita gente aqui em determinados empregos. A pessoa entra lá, começa a tomar bullying. Mentalmente não fica legal. Aí eu falo, estou depressivo. Não, dependendo, a pessoa não está depressiva. Ela está com burnout. Ela está com uma série de coisas. Mas ela não está depressiva. Mas ela usa a depressão porque é a primeira doença dito sentimental que vem na cabeça. Você vê que a palavra tristeza sumiu. Como é que fala assim? Do repertório. As pessoas ficam tristes, elas não pulam automaticamente como é que se fala assim, do estado normal para depressão. Não, primeiro ela tem que ficar, ela tem todo um processo ali, ela vai ficando triste, ela vai definhando até chegar na depressão. Não é assim, papuf. É igual estresse. A pessoa daqui a pouco, da noite por dia, assim, ela tá boa, tô estressado agora. Não, pô. Para você chegar no estresse, você tem que passar pelo cansaço. Aí você trabalha, tem cansaço extremo, cansaço extremo, depois estressa. Aí vem fadiga, tem fadiga e estresse. Tanto que fala assim, estresse por fadiga. Você vê como é que é as coisas? Só que hoje em dia, muitas das coisas estão sendo cortadas, estão pulando processos. É umas coisas assim muito doidas. Eu acho que eu sou muito antigo, como é que fala assim? Eu acho que eu estudei demais. E eu vejo essas coisas assim, sendo atropeladas, para mim não é certo, para mim não é normal. As pessoas aceitarem as coisas do jeito que estão aceitando. Estão pulando processos, pulando coisas. Então, querem simplificar muito para um lado, só que essa simplificação acaba gerando mais problemas do que busca por ajuda. Isso é tenso demais. Tá? Tô falando demais, mas eu espero que essas palavras, e como é que se fala assim, essas informações aqui te ajudem de alguma maneira a você tomar uma melhor assertividade aqui no Japão, ou mesmo no Brasil, tá? Porque são um tipo de coisas que tem que se tomar cuidado na vida, igual principalmente certas matérias, igual no caso essa da autorização para transporte de produtos. Isso é muito perigoso, porque tem muito brasileiro que faz isso. E eu tenho certeza que muitos desses brasileiros não têm autorização para fazer isso. Né? E nisso, se a polícia parar, começar a fazer ali, como é que se fala, né? Investigações, dá problema. Só que nesse caso aqui, geralmente quando acontece isso, é denúncia. Alguém que caguetou. Como eu trouxe nessa matéria. Só que a gente nunca sabe quem que nós temos de desafeto. Igual eu, por exemplo, eu devo ter um monte, com certeza. Porque as coisas que eu falo aqui, muita gente não aceita. E por não aceitar, fala assim, ele é meu inimigo. Não existe o respeito. Eu não aceito o que ele fala, mas eu o respeito. É uma coisa. Tá? Mas tem gente que não aceita, não respeita e ainda quer destruir. E já aconteceu muito comigo aqui. Já tomei muita pancada aqui no canal. Tá? Aquelas pessoas que acompanham o canal desde o início devem se lembrar de quanta pancada eu já tomei. Tá? Então é tenso pra caramba. Quantas vezes eu não pensei de largar o canal aqui por causa desse tipo de coisa? Porque o tanto que eu ganho no YouTube não vale a pena. Como é que se fala assim? O estresse mental que eu tenho.
Mas eu faço aqui porque cabeça vazia, oficina do diabo, como é que se diz. Então eu prefiro trabalhar mesmo ganhando pouquinho do que não ganhar nada. E nisso eu vou, como é que se fala assim também, fazendo a minha manutenção mental, porque me obriga a fazer certas coisas. Tá? Como ler matérias, me ficar ocupado. Tá? Porque senão, cabeça vazia dá problema, tá certo? Então é isso aí. Tá? Então eu vou ficando por aqui. Tá? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Clica no sininho ali e deixa seu like para você ajudar o canal aqui. E receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal. E Maido!